Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que a gente possa contar a sua história, a sua trajetória e mostrar toda a sua situação econômica e financeira no momento aqui. A empresa que a gente vai retratar hoje, com certeza vocês vão ficar fascinados com a história, vão gostar muito da história e, naturalmente, que essa empresa é mais uma indicação aqui dos nossos inscritos. Ela foi sugerida pelo Anderson Marques. Oi, Anderson, forte abraço, obrigado pela sua participação, obrigado pela sugestão, Anderson. Também pelo André Felipe. O André Felipe também sugeriu essa empresa aí, a quem eu agradeço imensamente. Um grande abraço para você, André. E também o Adriano Júnior. Oi, Adriano. Valeu, Adriano, muito obrigado aí pela sugestão, muito obrigado pela participação de vocês e agradeço imensamente todo mundo que está participando aqui do canal Silas Negrafy, construindo conhecimentos e repartindo todos esses conhecimentos. E todo esse conhecimento naturalmente serve para quê? Serve justamente para quem está investindo em ações ou pretende investir em ações, conhecer as empresas que são listadas na bolsa, conhecer o que é essa empresa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente como que ela está. Até porque hoje é um momento interessante ainda para entrar, quando a bolsa está lá embaixo, né? Então passa a ser um momento interessante de entrada na bolsa ou de aumentar as suas posições na bolsa. Mas o importante é sempre saber o seguinte: como que está a situação dessa empresa? A empresa, ela é sólida, ela está bem estruturadinha, como que está a situação? Até por quê? Porque quando as ações estão em baixa, em virtude até dessa turbulência econômica que a gente está vivendo, naturalmente que os fundos de investimentos, o investidor mais pesado, ele pula para outras aplicações, até em função dos juros altos e tal, pula para outras aplicações. Mas do jeito que eles saem, eles retornam. Tá? E aí, quando retornam, eles retornam justamente em empresas boas. Então, para quem entrar agora é um momento muito oportuno. E a empresa sugerida pelo Anderson, pelo André e lá pelo Adriano é o Banco Pan SA. Né? Mas para que a gente possa falar do Banco Pan SA, a gente tem que voltar lá atrás, contar toda a história, toda a origem. E aí a origem, ela cai numa figura emblemática aqui do entretenimento brasileiro e também do empreendedorismo brasileiro, uma personalidade chamada Senhor Abravanel, ou mais popular, Silvio Santos. Ah, mas o que o Silvio Santos tem a ver com o Banco Pan? Então você já vai saber. Vamos começar então retratando só rapidamente toda a história do Silvio Santos, né? De uma forma bem resumida, um camelô, né, vendedor de rua, que vendia produtos, né, nas barcaças lá do Rio de Janeiro. E aí, como ele tinha um vozeirão, acabou indo trabalhar na rádio. E na rádio conheceu uma das figuras mais representativas do rádio brasileiro, que era Manuel da Nóbrega. E o Manuel da Nóbrega, ele tinha uma parceria, tinha uma sociedade com um alemão. Era um produto que, na verdade, a pessoa pagava lá um carnê, pagava lá umas mensalidades e no final do ano ganhava um baú de presentes, né? Um baú de brinquedos que passou a ser chamado de baú da felicidade. Mas quem tinha o capital e quem tinha a ideia de todo esse baú da felicidade era o alemão. E o Manuel da Nóbrega entrava com a sua credibilidade. Certo dia, chegam lá na rádio e falam para o Manuel da Nóbrega que está uma confusão danada, lá todo mundo está querendo o dinheiro de volta, lá onde vendia esses carnês do baú e tal. E aí ele foi lá verificar o que aconteceu. O alemão tinha fugido, né? E aí todo mundo queria o dinheiro de volta, etc. E aí o Manuel da Nóbrega pediu para o Silvio Santos ir lá conversar com o pessoal, dizer que iria pagar tudo, que ia ressarcir todo mundo. Mas o Silvio Santos, chegando lá, viu que muita gente também estava querendo comprar o carnê do baú. Daí ele pensou, sabe uma coisa? Isso aqui dá para recuperar. Basta continuar vendendo, deixar a máquina continuar girando, né? E aí, naturalmente, quem quiser o dinheiro de volta, a gente devolve, né? E continua girando. Aí o Manuel da Nóbrega falou para ele: não, então, se você quiser, fica com você isso aí. E aí o Silvio Santos acabou ficando com o baú da felicidade. Mas como ele era um locutor, como ele era um vendedor, aí daí na sequência foi trabalhar em televisão. E aí na televisão, dentro do programa dele, ele ficava oferecendo o seu produto, que era o baú da felicidade. Futuramente, daí ele acaba também ganhando uma concessão para ter uma rede de televisão, que era o SBT, né? Mas, além desse baú da felicidade, desses brinquedos, começou a colocar outros produtos também. E aí foi, né, para automóveis, para casas. Se você compra o carnê do baú, concorre a uma casa, etc. Mas, para comprar as casas para dar para as pessoas,
era difícil, então o que ele fez? Montou uma construtora. Mas para comprar carro, para dar o carro para as pessoas, aí o que ele fez? Montou uma concessionária, comprou uma concessionária. Aí na sequência montou uma seguradora. E aí na sequência daí montou a loja, as lojas Baú da Felicidade, né? Mas para mexer com todo o dinheiro que envolvia isso aí ele precisava também de uma financeira. Aí ele comprou um banco, um pequeno banco, na época, que era o Real Sul, e transformou em Baú Financeira, né? Então, a partir de agora, ele tem também o braço financeiro. Em 1990, a Baú Financeira, ela passa a ser um banco múltiplo e passa a adotar o nome Banco Pan-Americano. Então, dentro daquele grande grupo de empresas do Silvio Santos, agora temos também o Banco Pan-Americano. Porém, chegando lá no ano de 2009, a Caixa Econômica acabou entrando sócia também no Banco Pan-Americano, comprou uma participação, né, e passou a ser sócia do Banco Americano. E 2 anos depois, estoura um escândalo, que havia um rombo bilionário dentro do Banco Pan-Americano. E esse rombo bilionário foi fraude contábil, né, envolvendo créditos lançados no balanço que não existia e provisões que não foram lançadas, inflando o resultado que, na verdade, o Banco Pan-Americano não tinha. E aí foi aquele escândalo todo, né, e o Silvio Santos teve que se desfazer do banco, né, e aí, naturalmente, deu as suas empresas como garantia. E quem comprou a parte do Silvio Santos aí no banco foi justamente o BTG Pactual, né, através do André Esteves, que acabou comprando a parte do Silvio Santos. E aí, na sequência, o BTG, então, passou a ser o controlador do Banco Pan-Americano. E agora, mais recentemente, no ano de 2021, o BTG comprou a parte restante da Caixa Econômica. Hoje, 100% das ações ordinárias do Banco Pan pertence ao BTG e a Caixa Econômica já não tem mais nada a ver. Tanto é que hoje as ações disponíveis no mercado do Banco Pan são apenas as ações preferenciais. Mas para que a gente possa saber, até porque já saiu o balanço agora de 2021, então para a gente saber como que está a situação do Banco Pan, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020 e também o balanço agora de 2021 para a gente entender como que está a situação econômica e financeira do Banco Pan. Dito isso, então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco Pan S.A. e agora com o balanço do dia 31 de dezembro de 2021 já divulgado. Então trazemos também para vocês a informação mais recente, até porque o Banco Pan foi uma das primeiras empresas a divulgar o seu balanço agora nesse início de fevereiro. Então vamos entender o que é o Banco Pan através dos seus números e, para tanto, eu trago aqui uma série histórica para vocês, para a gente ver ano a ano acompanhando qual é a evolução que o Banco Pan vem apresentando. Então, começando pelo ano de 2018, o banco apresentava um ativo total de 27 bilhões de reais. Desses 27 bilhões de reais, naturalmente que o Banco Pan ele tem operações de longo prazo, né? Porque também é um banco que atua no setor financeiro. Então está aqui, ó, realizava a longo prazo 15 bilhões 565 milhões de reais. A grande parte disso aqui representado por créditos de longo prazo, até porque um dos pontos fortes do Banco Pan é o financiamento de veículos. E aí nós temos aqui 10 bi 875 milhões no ativo circulante, que é o capital de giro. O banco fechou 2018 com 381 milhões de reais em dinheiro e 8 bilhões 640 milhões de reais nos chamados ativos financeiros. E o que são esses ativos financeiros? São valores que o banco tem para receber decorrentes da sua atividade. Já no ano de 2019, aumenta o seu tamanho para 33 bilhões e desses 33 bilhões, 17 bilhões são valores a receber de longo prazo, que são financiamentos, e 14 bilhões 663 milhões é o capital de giro. O banco passa a ter agora em caixa 2 bilhões e 78 milhões e aumenta mais aqui os seus ativos financeiros para 9 bilhões 780 milhões de reais. Já no ano de 2020, o banco passa a ter um ativo total de 38, quase 39 bilhões de reais, aumenta mais aqui, ó, 21 bilhões, o valor, grande parte desse valor aqui são financiamentos a receber de longo prazo, e no capital de giro 16 bilhões 109 milhões, 2 bilhões em caixa, 11 bilhões 908 em valores a receber. Já para 2021, aí, ó, já de 38, o ativo total vai para 48 bilhões de reais.
25 bilhões em valores a receber de longo prazo e 21 bilhões o ativo circulante. Aumenta o volume de caixa 4 bilhões 301 milhões e aumenta também os ativos financeiros para 15 bilhões 525 milhões. Então dá para se perceber aqui que o Banco Pan ele vem numa crescente, ó, de 27 para 33, para 38, para 48. O volume de valores a receber de curto prazo vai de 8 para 9, para 11, para 15, né? E os valores a receber de longo prazo 15, 17, 21 e 25. Então ele vem numa crescente. E da onde que é a origem dos recursos que ele vai utilizar nessa sua atividade? Parte é capital próprio, patrimônio líquido, e o restante vem através de endividamento, que fechou em 23 bilhões 542 milhões, 85,2% é o total do endividamento do Banco Pan. Claro que aqui dentro desse valor nós vamos ter os chamados passivos financeiros, 21 bilhões 910 milhões de reais. Tá? Agora, aqui sempre que eu analiso algum banco, tem que se destacar esse detalhe. O banco, como que ele funciona? Ele funciona através de captação de recursos, então quando você faz um depósito no banco, quando você faz uma aplicação no banco, você fica como credor desse banco. Então você passa a representar uma dívida para o banco. Então está aqui, todos os 21 bilhões 910 milhões são dívidas que o banco tem para com os seus clientes. E quando os clientes depositam e mandam o dinheiro para o banco, o que o banco faz? Ele tem que pegar esse dinheiro e botar no giro, em ativo financeiro, e aqui também, no caso do Banco Pan, também muitas operações de longo prazo. No ano de 2019, aumenta para 28 bilhões o endividamento, permanece aqui nos 85,2%, aumenta aqui os passivos financeiros, até por quê? Porque também aumentou os ativos financeiros. No ano de 2020, 33 bilhões o endividamento, 86,4%, aumenta sempre o passivo financeiro para poder aumentar os ativos financeiros. Né? E finalmente, agora no ano de 2021, o endividamento sobe para 42 bilhões de reais, 88%. Aumenta os passivos financeiros. Então, grande parte dessa dívida do banco aqui, que quando nós olhamos que 42 bilhões é uma dívida absurda, uma dívida muito alta, mas tem que se levar em conta que desse valor, 39 bilhões são valores de clientes, que é natural da atividade financeira o cliente depositar e aplicar no banco. E o que o banco faz? Aplica esse dinheiro em ativos financeiros, que são os valores a receber. Então está aqui o comportamento do ativo e do passivo do Banco Pan. Em termos de resultado, o faturamento de receita de intermediação financeira em 2018 foi 7 bi, em 2019 8 bilhões 148, em 2020 9 bilhões 591 e em 2021 10 bilhões 476 milhões de reais. Então são as receitas que o banco tem desenvolvendo a sua atividade, que são as receitas de intermediação financeira. E aí sobra para o banco em 2018 221 milhões, que é o lucro líquido. Em 2019, esse lucro pula para 515 milhões. Em 2020, vai para 655 milhões de reais. E agora, em 2021, 774 milhões de reais. Então, o faturamento do banco vem crescendo a cada ano, gradativamente, e o lucro do banco também vem crescendo gradativamente a cada exercício. Destaco para vocês esse número aqui, ó, 3,1, 6,3, 6,8, 7,4, que isso é a margem líquida do banco. Então, em cada operação financeira, quanto que sobra limpo para o banco? 3,1% em 2018, 6,3% em 2019, 6,8% em 2020 e 7,4% em 2021, mostrando que o banco vem melhorando as suas margens a cada exercício. Não vou trazer aqui para vocês os índices de liquidez, até porque não se aplica muito à questão dos bancos. O endividamento já apresentei há pouco para vocês e a rentabilidade, que é a lucratividade, também acabei de apresentar. Então vou trazer para vocês agora os indicadores mais relacionados às ações do Banco Pan. Então, dentro desse quadro, trago ali para vocês qual é o valor patrimonial de uma ação do Banco Pan. R$ 4,81. Por quanto que essa ação está sendo comercializada? No dia 10 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo, estava ali em torno de R$ 10,10. Então vejo que uma ação que vale R$ 4,81 sendo comercializada por R$ 10,10.
E aí ele nos dá aquele indicador abaixo ali, o preço dividido por valor patrimonial, que fechou em 2,08. Quer dizer, uma ação que vale 1 é vendida por 2,08. Então, existe um ágio na comercialização das ações do Banco Pan de 108%. O lucro por ação apresentado agora em 2021 fechou em 64 centavos. Então, quer dizer, cada ação que você tenha do Banco Pan, você tem direito a 64 centavos de lucro, que isso aí é seu, pertence ao acionista. Agora, isso transformado em percentual, quanto que representa de ganho? Representa 6,34% durante o ano. Claro que tomando com base o lucro de 2021 e o valor de mercado. Então, se você comprar uma ação do Banco Pan e o Banco Pan continuar tendo lucro no nível em que está tendo, você vai ter um ganho de 6,34%. Falei há pouco do lucro, que o lucro pertence ao acionista, mas nem todo esse lucro ele é distribuído para o acionista. Então, através da Assembleia dos Acionistas, é definido quanto desse lucro que será distribuído, que daí é o dividendo. E no ano de 2021, o Banco Pan distribuiu de dividendos 21 centavos. E aí nós temos ali a relação PIL, preço barra lucro, e o que ela nos mostra? Quanto tempo que o acionista, investidor e investidora terá para obter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pelo banco. 15,56, isso quer dizer 15,56 anos, praticamente 15 anos e meio, é o tempo que você vai levar para ter o retorno do investimento que você fez através dos lucros que o banco gerou. Então, 15,56, ele é uma medida de tempo. E aí, naturalmente, que quanto maior for esse índice, mais cara é a ação. Quanto menor for esse índice, mais barata é a ação. Por que que a gente considera assim? Barato é aquilo que você paga e recebe o mais rápido possível. Você tem o retorno o mais rápido possível. E aí, quando você demora muito para ter o retorno, então aquele investimento acaba sendo caro. Falando em ações, trago para vocês também o comportamento das ações do Banco Pan, apresentando ali o ticket BPAN4, porque é só a ação preferencial que ela é comercializada em bolsa, já que todas as ações ordinárias pertencem ao banco BTG Pactual. Então tá aqui, lá em 2017, começo de 2017, as ações elas estavam cotadas ali na faixa de R$ 2,60. E vejo ali que vai 2017, 2018 até 2019 praticamente estável, trabalhando ali em torno de R$ 2,00 uma ação do Banco Pan. A partir de 2019 é que ele ameaça ali um crescimento e aí chega ali já por volta de maio, aí ele começa a ter um crescimento mais significativo, chegando até praticamente R$ 11,50 o valor de uma ação. E aí vai durante 2019 até 2020 trabalhando nesse intervalo ali. Só que começa 2020, você vai ver aquela queda significativa que tem logo no começo de 2020, quando as ações elas despencam e chegam até R$ 4,00, isso em função da pandemia. Tá? Passado ali o primeiro efeito da pandemia, as ações do Banco Pan já começaram uma recuperação, volta ali para a faixa dos R$ 9,00, tá? E agora em 2021 aí que ela dá um salto. Aí chega na metade de 2021, aí ela atinge ali o seu ponto mais alto, quando ela chega a bater R$ 24,00 uma ação do Banco Pan. Só que esse R$ 24,00, isso foi lá na metade de 2021, aí a partir desse período, todas as ações, ou pelo menos grande parte das ações que a gente vem analisando aqui, apresentaram queda em função das turbulências econômicas brasileiras. E o Banco Pan não fugiu à regra e acabou também despencando e agora está ali trabalhando em torno de R$ 10,10, R$ 10,00 mais ou menos, uma ação do Banco Pan. Então por aqui você vê qual foi o comportamento do valor das ações ao longo dos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, Banco Pan SA. E agora você já conheceu toda a história que tem por trás do Banco Pan para ele chegar até esse momento aqui, né? E é importante sempre a gente conhecer um pouquinho da história das empresas, porque através da história a gente consegue observar qual é o comportamento que a empresa tem
ao longo da sua existência. E naturalmente que todo esse comportamento que vem lá de trás, ele acaba também se projetando lá para frente, porque forma uma coisa chamada cultura organizacional, né? E aí quando você pega uma empresa e a empresa ela tem o lado humano dentro dela, e claro que o lado humano ele não é significativo aqui na hora de tomar a decisão, porque a gente geralmente vai mais através dos números, na frieza dos números, né? Mas nós temos que entender que quando existe um lado humano muito forte dentro da empresa, esse lado humano se traduz dentro dos números. Quando você tem uma empresa onde tem uma equipe de trabalho que é comprometida, uma equipe que é envolvida, uma equipe que é enraizada dentro da empresa, isso aí se traduz também dentro dos números. Então, o lado humano ele acaba também interferindo muito nos números que a empresa vai produzir na sequência. A razão pela qual é fundamental sempre a gente saber um pouquinho a história da empresa, o que tem por trás dessa empresa, como que vem sendo o comportamento da empresa, porque daí a gente consegue enxergar qual será o comportamento futuro da empresa e aí, naturalmente, como que isso aí vai se traduzir também em números. E aí, com base em todas essas informações, aí você consegue tomar decisões de forma mais assertiva possível, né, minimizando o risco e potencializando as probabilidades de ganho em se tratando de investimentos em ações. E o canal Silas Zegaf está aqui sempre à disposição de vocês, repartindo esse conhecimento para poder dar embasamento para que você possa tomar decisões cada vez mais seguras, cada vez mais conscientes e possa realizar todos os seus objetivos. Dito isso, bons investimentos para vocês.